Meus amigos internautas, que satisfação tê-los aqui. Dessa vez estamos no INCAR, aqui no Hospital INCAR de Santo Antônio de Jesus. Vamos conversar com o psiquiatra Dr. Diego Reis. É com muita alegria ter o Dr. Diego aqui no programa de hoje, um psiquiatra do Hospital INCAR, falando a respeito do Setembro Amarelo, um tema importante. E para quem não sabe, Dr. Diego, e para quem já ouviu falar, mas não tem um conhecimento, o que significa o Setembro Amarelo? Boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui nesse momento, compartilhando informações importantes com a população. E o Setembro Amarelo é uma campanha que foi criada em 2014 por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria com o Conselho Federal de Medicina, justamente para levarmos até a população discussões para a prevenção do suicídio. Muito bem. Qual é o tamanho desse problema, para quem não sabe? Bom, o suicídio é uma das principais causas de mortalidade. Afeta cerca de 1 milhão de pessoas a cada ano, se pensarmos numa proporção mundial. No Brasil, estima-se que esse número esteja em torno de 12 mil mortes por ano. Isso se considerarmos os números que são fornecidos, que são notificados, mas, infelizmente, como o nosso índice de subnotificação é grande, esse número vem a ser ainda maior. E se considerarmos a população jovem, chega a ser a segunda causa de morte. Meu Deus, o que isso tem a ver, para quem não sabe, com a escola, o Setembro Amarelo? Bom, a gente sabe que a grande maioria dos casos de suicídio está associado a algum transtorno mental. Em torno de 97% dos casos está associado a algo assim. Dificilmente a pessoa que comete o suicídio faz esse ato sem que não houvesse demonstrado evidências anteriormente. No caso das escolas, é super importante, tanto para os professores quanto para os colegas, observarem como estão os seus amigos, como estão as crianças, como estão os seus alunos, sobretudo em relação a mudança de comportamento, quedas no rendimento, ou algum indício que possa sugerir que aquela pessoa está passando por algum sofrimento. Que, se for o caso, é importante encaminhar para algum acompanhamento, porque a grande maioria é tratável. Agora, interessante, doutor Diego, que a gente também chama a atenção, eu falei das escolas, porque tem um dado estatístico também, eu não sei se o senhor pode confirmar, que a maioria dos adolescentes estão cometendo, começa a crescer esse número de adolescentes cometendo suicídio. É verdade, não é verdade isso? Exatamente. Infelizmente é um problema que não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe situação social. Está começando cada vez mais cedo, inclusive, algo que a gente precisa questionar, porque muitas vezes, até para profissionais de saúde, já ouvi relatos de que não se deveria considerar um diagnóstico de depressão numa criança ou no adolescente, ou de que talvez seria muito novo para estar passando por sofrimentos assim, mas o sofrimento não escolhe idade. Diversos são os fatores relacionados a isso, famílias desestruturadas, ou muitas vezes casos de tentativa de suicídio na própria família, que contribuem para um sofrimento que a criança e o adolescente não vai conseguir expressar ou relatar. E isso muitas vezes é expresso com sintomas somáticos, sintomas físicos, uma irritabilidade, tendência de isolamento ou comportamentos de automutilação, em que ela se corta ou se machuca, não exatamente por uma intenção suicida, mas na intenção de transferir a dor para um outro ponto, algo onde eu possa sentir, onde eu possa tocar. Mas é um comportamento que não vai resolver o problema, porque aquilo que motivou aquela dor psíquica continua, só houve uma transferência de foco. Muito bem. Agora, para quem não sabe, tem muita gente que diz assim, viu, Jordânia? Mito ou verdade? Tem gente assim, doutor, ele está dizendo que vai se matar, vai tirar a própria vida. Ele fala isso para chamar a atenção, não é nada de verdade. Isso é mito ou verdade, doutor? Isso é mito, porque dificilmente a pessoa que cometeu o suicídio o fez sem deixar nenhuma evidência, Muitas vezes, frases corriqueiras como eu tenho uma vontade de sumir, eu queria desaparecer, eu não aguento mais, ou principalmente em relação a idosos, quando começam a trazer algumas frases como se estivesse despedindo, ou ligações parecendo que está falando com aquela pessoa pela última vez. São fatores que nos fazem a pensar de que aquela pessoa estaria
com essa intenção. A gente precisa observar os detalhes, porque é isso que vai trazer a possibilidade de uma prevenção. Muito bem. A gente às vezes fica dizendo que cachorro que late não morde, né? Não é por aí, né, doutor? Exatamente. A gente não pode reagir com preconceito ou minimizando as queixas. Se eu não estou passando por um sofrimento, é fácil apontar o dedo e criticar o sofrimento do outro. Sem dúvida. É isso que a gente precisa combater. Então, muitas vezes há pessoas que dizem, mas você não tem motivos para estar assim, você tem uma boa condição de vida, você não está passando por nenhum problema. Muitas vezes não existe um fator externo que motivaria, né, aquela situação. A depressão, o transtorno bipolar, os transtornos de ansiedade podem ter sim uma influência de fatores externos, mas muitas vezes o componente genético é que fala mais forte, né? Então não podemos minimizar ou criticar quando alguém está apresentando algum sofrimento psíquico. Estamos conversando com o Dr. Diego Reis, aqui psiquiatra do Hospital Incá em Santo Antônio, falando sobre o Setembro Amarelo. Agora, o que a gente pode fazer quando uma pessoa fala em tirar a própria vida? O que a família deve fazer nesse instante, doutor? Esse é justamente o ponto principal, ouvir. Ou seja, estar aberto ao diálogo, mas não para ouvir no sentido de querer criticar ou de querer apontar motivos para não pensar assim. Muitos pacientes muitas vezes sofrem em silêncio ou têm uma dificuldade de contar para alguém o que está sentindo por medo de receber alguma crítica. Então, se a gente oferece um ombro amigo, se a gente oferece a oportunidade para aquela pessoa desabafar sem um julgamento e quebrar também alguns estigmas em relação a procurar o tratamento, porque há pessoas que tendem a evitar ao máximo a busca por um psicólogo ou por um psiquiatra, justamente por entender que se eu estou passando isso, existem essas frases, né? Não, esses seriam profissionais que cuidam de maluco, ou então o meu problema é por falta de fé, ou por falta de força de vontade, mas não é tão simples assim. O nosso cérebro é um órgão como qualquer outro e que também precisa de cuidados. Então, se eu estou passando por algum adoecimento psíquico, algum adoecimento que afeta o nosso estado emocional, os nossos comportamentos, a gente precisa cuidar. Agora, dentro do hospital, quando os médicos, alguém sabe que essa pessoa tentou suicídio, como é que o hospital deve proceder? Bom, existem diferentes níveis, né, de atenção e diferentes níveis de cuidado, porque o suicídio ele não compreende somente um ato em si. Muitas vezes o paciente ele pode estar no nível de apresentar ideações ou no nível de fazer planejamentos ou no nível de executar tentativas de suicídio, né? Diante de uma tentativa, ou quando o paciente buscou o hospital ou a unidade de emergência, a prioridade é a preservação da vida. Então, se houve uma intoxicação ou se houve alguma lesão, a gente vai, primeiramente, preservar aquela vida, recuperar em relação aos sinais vitais, e segundo, prevenir a ocorrência de um próximo episódio, porque a chance de o paciente tentar é muito grande. Então, é importante que mesmo o profissional que atende na emergência, que converse com essa família em relação ao encaminhamento para um acompanhamento psiquiátrico, para um acompanhamento psicológico, caso o paciente já não o fizesse, mas a maioria dos casos em que houve tentativas, o paciente já tinha passado por algum profissional pelo menos uma vez, mas há muitas pessoas que, infelizmente, deixam para procurar o atendimento somente quando o quadro já está no nível de maior gravidade. Então, o quanto antes a gente puder cuidar, o quanto antes a gente puder tratar, melhor. Muito bem, a gente falando sobre isso também, eu trabalho num órgão jornalístico, o senhor sabe muito bem, o Voz da Bahia, e às vezes a gente parou. Eu vou falar uma coisa aqui até de público, que o público não sabe, assim, mas eu vou revelar agora, em primeira mão. A gente parou de noticiar mais matérias relacionadas ao suicídio. A gente travou isso lá, a gente pediu até para o pessoal da redação dar uma travada. A gente não coloca que a pessoa se tirou a própria vida, a gente coloca, não, a polícia está investigando a causa da morte. Porque chamaram nossa atenção que toda vez que a gente colocava uma matéria como essa, aliás, não foi nenhum médico que chamou nossa atenção,
mas colegas nossos disseram que matérias como essa traz com que as pessoas, ou reforça com que essa pessoa venha cometer o suicídio. De fato, isso é uma verdade, doutor? Esse é um ponto bem importante. Inclusive, um dos pontos, né, da campanha da ABP é justamente fazer uma conscientização à imprensa. Porque existem formas e formas de se noticiar qualquer fato. Exato. Então, muitas vezes, quando a notícia envolve alguma celebridade, alguém importante, alguém conhecido, isso muitas vezes pode trazer naquelas pessoas que vinham com alguma ideação, força, meio que uma motivação para tentar. É importante que a mídia evite noticiar, por exemplo, sobre os métodos, a forma que a pessoa utilizou, ou que o enfoque seja dado a outros pontos, como, por exemplo, pegar o depoimento de pessoas que tentaram, mas que, apesar, fizeram o tratamento e que não estão mais tendo esse tipo de ideação, né? Ou seja, mostrar o outro lado da moeda, de que há sim esperança, há sim como a gente cuidar, há sim como melhorar de tudo isso. Claro. Então, esse trabalho é essencial, porque nós precisamos dessa parceria para que a população seja melhor orientada da forma correta. Muito bem. É possível, meu amigo doutor Diego, determinar uma pessoa que vai cometer ou não suicídio? É possível o médico ou a família já detectar, existe algum resquício, algum sinal que a pessoa pode perceber? Assim, não tem como a gente determinar quem vai tentar ou quem não. Existem alguns indícios que a pessoa pode apresentar em relação ao discurso, ao tipo de postagem que ela faz nas redes sociais. Então, se está tendo uma preferência por atividades que estão relacionadas a enfatizar a morte ou o sofrimento, ou mensagens no teor de despedida, não há como a gente adivinhar. Por isso é importante tocar no assunto. Apesar dessa recomendação em relação à imprensa sobre a forma de se passar a notícia, estudos mostram que quando você conversa com alguém querido, com um amigo, ou quando o profissional de saúde conversa com o paciente em relação a se a pessoa já pensou alguma vez em cometer suicídio, se já fez alguma tentativa, ou se já traçou algum plano, isso não induz no paciente uma vontade de querer cometer. Então é importante a gente falar sobre isso para que a pessoa se sinta segura em relatar o que está passando, para que seja encaminhada e direcionada para esses cuidados. Toda pessoa que tentou suicídio tem algum transtorno mental? Quase que 100%. Tá? Talvez esse número estaria em torno de 97%, mas algo muito excepcional. Os principais fatores de risco em relação a transtornos mentais seriam a depressão, né, os transtornos de humor, tanto a depressão quanto o transtorno bipolar. Além disso, teriam os transtornos por uso de substância, né, quando o paciente tem uma situação de dependência ou de uso abusivo de alguma substância psicoativa, e haveriam outros em menor grau, né, como esquizofrenia e outros transtornos de personalidade. Os transtornos mentais têm uma apresentação muito ampla, mas o importante é que tem tratamento. Lembrando que o tratamento não quer dizer necessariamente o uso de medicação, né? Normalmente, o tratamento ele pode ser dividido tanto no tratamento medicamentoso quanto na psicoterapia, que muitas vezes funcionam melhor quando em conjunto, porque a medicação vai ser importante quando bem indicada para diminuir a intensidade dos sintomas, reduzir os prejuízos que aquele transtorno está trazendo para aquela pessoa e também será importante numa próxima fase, que é o que a gente chama de prevenção de recaídas. A psicoterapia também vai ser essencial para um autoconhecimento, para que a pessoa consiga desenvolver melhores estratégias para lidar com as suas frustrações, com as decepções, com seus diferentes humores e desenvolver comportamentos que vão trazer uma melhor qualidade de vida. Então, a soma desses fatores vão contribuir para uma melhora do quadro. Psiquiatra Dr. Diego Reis, é possível a pessoa livrar um pensamento suicida? Ela se livrar de um pensamento suicida, é possível isso? Isso é curioso, porque assim, de modo geral, se a gente está apresentando algum tipo de pensamento, qualquer que seja, não tem como a gente simplesmente evitar pensar em alguma coisa, né? Então, às vezes, se a gente
tenta não pensar em algo. Não há como a gente agir dessa forma. Mas se a gente insere outros pensamentos, por exemplo, se o paciente que passa a maior parte do tempo fechado no próprio quarto, ou em isolamento social, ou com um rol de atividades muito restrito, ele vai ter muito mais oportunidade para estar pensando nesses fatores negativos pelos quais ele está cercado. Então é importante também a gente motivar os pacientes a fazerem mudanças no estilo de vida, tentarem desenvolver melhores atividades de lazer, de atividade física, se aproximar mais da família e dos amigos, porque muitas vezes a gente se depara com ambientes em que estamos todos numa mesma área, mas cada um olhando para o seu celular, ou seja, como se fôssemos várias ilhas. As pessoas estão tendo dificuldades em ter uma relação ao vivo, analógica. Verdade. Então, as redes sociais que foram criadas para aproximar as pessoas estão criando, por outro lado, um maior distanciamento. Então, estimular novos hábitos, estimular novos comportamentos vai ser importante para que a pessoa consiga focar também em pontos positivos. É possível prevenir o suicídio? Sim, tanto com o tratamento precoce, caso o paciente esteja de fato passando por algum transtorno mental, ou mesmo que ele ainda não esteja passando, ou mesmo que ele esteja passando por um sofrimento psíquico, que ainda não se consideraria como um diagnóstico. O quanto antes a gente cuidar, melhor. Da mesma forma que a gente trata de um paciente hipertenso para evitar algumas consequências como o infarto ou o AVC. O motivo de se tratar a pressão arterial é para evitar algumas dessas consequências. Então, da mesma forma, na psiquiatria, o que a gente mais se preocupa e que busca trazer uma prevenção é em relação ao comportamento suicida. Muito bem. O que você recomendaria, doutor, para quem tem esse pensamento suicida, quem está assistindo a gente, o perpasso, conhece alguém da família que fala muito sobre isso? O que você recomendaria para essa família, para esse cidadão? Uma coisa que eu costumo orientar para meus pacientes, de modo geral, é que ter emoções é algo normal. Todos nós temos momentos de sentirmos tristeza por algum motivo, de apresentarmos ansiedade ou preocupações diante de alguma coisa que nos foi apresentada. Estamos, por exemplo, passando por essa situação de pandemia que traz um maior estresse, traz um maior grau de desânimo. Mas o que nos faz entender se aquela emoção, se aquela sensação está começando a se tornar algo patológico, é em relação a um conceito que a gente chama de prejuízo, ou seja, se começa a prejudicar a saúde daquela pessoa, a qualidade do sono, o convívio social. É importante que, se você está se reconhecendo em algumas dessas situações, passando por um nível de tristeza que não é do seu habitual, um nível de irritabilidade, de estresse, de tensão, de ansiedade, é importante procurar ajuda. Então, quebrar, primeiramente, o preconceito, a resistência em relação ao atendimento, ao acompanhamento psiquiátrico, e também buscar o acompanhamento psicológico para aqueles casos que estão indicados. Então, romper com a resistência, com o estigma, com o preconceito é o primeiro passo. Para fechar, de quem é a culpa, se é que existe a culpa, de quem cometeu o suicídio? Porque às vezes a pessoa tem remorso, ou às vezes sofreu de algum maltrato. De quem seria a culpa de quem cometeu o suicídio? Existe? Não deveríamos entender dessa forma. E isso é um ponto interessante, porque é um motivo de sofrimento, principalmente para os familiares e para os amigos, ou seja, para aqueles que ficam. Dificilmente uma pessoa que comete suicídio, isso aconteceria sem nenhuma consequência, ou seja, a tendência é que para cada pessoa que venha cometer suicídio, cerca de 5 ou 6 outras pessoas estariam seriamente afetadas, ou talvez passando por um sofrimento para vir uma tentativa, né? Naquele outro familiar ou naquele amigo. Então, não podemos entender a situação como tentar encontrar culpados, ou tentar encontrar em quem errou, ou o que poderíamos fazer de diferente. Mas sim entender que existe um problema e que o quanto antes a gente reconhecer aquele problema e encaminhar para um tratamento, encaminhar para um cuidado, melhor.
Dr. Diego Reis atende aqui no INCAR, à disposição também de pessoas, cidadãos que passam por esse problema do suicídio. Setembro Amarelo está à disposição aqui para esse tratamento também, né, doutor? Exatamente. Atendemos a todas as idades. Eu tenho uma especialidade em psiquiatria e também psiquiatria da infância e adolescência. Ótimo. Então, sabemos que tem alguns transtornos que são Questão mais do prevalentes bullying, na população questão do infantil. bullying, né, que pode prejudicar também muito a criança, o adolescente, né? Exatamente. O bullying figura como um fator de risco importante, ainda mais nos tempos atuais que estamos passando pelo cyberbullying, né? Ou seja, o que antes afetaria somente um ciclo pequeno, atualmente isso pode trazer uma repercussão na internet para afetar a vida daquele jovem. Muito bem, eu quero muito agradecer também a Jordana, a atenção dela aqui, e ao doutor, nosso querido doutor Diego Reis, por essa entrevista importante, esclarecedora, e que vai ficar também nos anais aqui da história do Voz da Bahia nesses 10 anos. Obrigado, viu, doutor Diego? Eu que agradeço a oportunidade, sobretudo hoje, depois de um dia de atendimento, né, passar essas informações para a população, e fico disponível para próximas oportunidades que surgirem.